C. O hermafroditismo da criança 292 é um fato digno de nota que, talvez a maioria dos deuses cosmogônicos sejam de natureza bissexual. O hermafrodita justamente significa uma união dos opostos mais fortes e estranhos. Essa união remete, em primeiro lugar, a um estado de espírito primitivo, em cujo estado crepuscular as diferenças e contrastes ainda se encontram indistintos ou confusos. Com a clareza crescente da consciência, porém, os opostos afastam-se, de modo distinto e irreconciliável. Assim, se o hermafrodita fosse apenas um produto da indiferenciação primitiva, seria de esperar-se sua eliminação com o desenvolvimento da cultura. Isto não acontece de forma alguma. Pelo contrário, esta representação ocupou também a fantasia, em níveis culturais elevados e máximos, sempre de novo, tal como podemos observar na filosofia do gnosticismo do helenismo tárdio e sincrético. A rebis hermafrodita desempenha um papel significativo na filosofia da natureza da Idade Média. E na época atual, ouvimos falar da androginia de Cristo na mística católica. 293. Aqui não pode mais tratar-se da persistência de um fantasma primitivo, de uma contaminação originária de opostos. A representação primordial, como podemos constatar nas obras medievais, tornou-se o símbolo da união construtiva de opostos, um símbolo unificador propriamente dito. Em seu significado funcional, o símbolo não aponta mais para trás, mas para frente, para uma meta ainda não atingida. Sem ater-nos à sua monstruosidade, o hermafrodita tornou-se pouco a pouco, inequivocamente, um portador de cura, superador de conflitos, significado este que ele já alcançara em fases bem anteriores da cultura. Este significado vital explica por que a imagem do hermafrodita não se apaga nos primeiros tempos, mas, pelo contrário, pode afirmar-se com a profundidade crescente do conteúdo simbólico através dos séculos. O fato de uma representação tão arcaica ter se elevado a um tal nível de significado indica não só a vitalidade das ideias arquetípicas em geral, como também demonstra o acerto do princípio de que o arquétipo é o mediador e unificador de opostos entre os fundamentos inconscientes e a consciência. Ele constrói uma ponte entre a consciência do presente, ameaçada de desenraizamento, e a totalidade natural e inconscientemente instintiva dos tempos originários. Através dessa mediação, a unicidade, a singularidade e a unilateralidade da atual consciência individual é conectada sempre de novo com a condição prévia natural e da raça. Progresso e desenvolvimento são ideais inegáveis, mas perdem o sentido se o homem chegar a seu novo estado apenas como um fragmento de si mesmo, deixando para trás, na sombra do inconsciente, todo o essencial que constitui seu pano de fundo a um estado de primitividade ou até de barbárie. A consciência cindida de seus fundamentos, incapaz de preencher o sentido de um novo estado, torna a cair com muita facilidade em uma situação bem pior do que aquela da qual a mudança quis libertá-la. Exemplo sunt odiosa. Friedrich Schiller foi quem pela primeira vez viu com clareza este problema, mas nem seus contemporâneos, nem seus sucessores tiveram a capacidade de tirar qualquer conclusão deste fato. Pelo contrário, as pessoas tendem mais do que nunca a educar apenas crianças. Por isso eu suspeito que o furor pedagogicus seja um atalho bem-vindo que circunda o problema central tratado por Schiller, ou seja, a educação do educador. As crianças são educadas por aquilo que o adulto é, e não por suas palavras. A crença geral nas palavras é uma verdadeira doença da alma, pois uma tal superstição sempre afasta o homem cada vez mais de seus fundamentos, levando-o à identificação desastrosa da personalidade com o slogan em que acredita naquele momento. Enquanto isso, tudo o que foi superado e deixado para trás pelo chamado progresso resvala cada vez mais para dentro do inconsciente profundo, ocasionando a volta à condição primitiva da identificação com a massa. E este estado torna-se, então, realidade em lugar do progresso esperado. 294. Na medida que a cultura se desenvolve, o ser originário bissexual torna-se símbolo da unidade da personalidade do si mesmo, em que o conflito entre os opostos se apazigua. Neste caminho, o ser originário torna-se a meta distante da autorrealização do ser humano, sendo que desde o início já fora uma projeção da totalidade inconsciente. A totalidade humana é constituída de uma união da personalidade consciente e inconsciente.
Tal como todo indivíduo provém de genes masculinos e femininos e o seu sexo é determinado pela predominância de um ou outro dos genes, assim também na psique só a consciência, no caso do homem, tem um sinal masculino, ao passo que o inconsciente tem qualidade feminina. Na mulher, dá-se o contrário. Apenas redescobri e reformulei este fato na minha teoria da anima, que já há muito era conhecida. 295. A ideia da conjunção do masculino e feminino, que se tornou um conceito técnico na filosofia hermética, já aparece no gnosticismo como um mistério e amictatis, provavelmente com a influência do casamento divino do Antigo Testamento, tal como foi realizado, por exemplo, por Oséias. Tais coisas não são apenas indicadas por certos costumes TRADICIONAIS 36, mas também são citações do Evangelho, que encontramos na segunda epístola de Clemente. Quando os dois se tornarem um, e o que está fora tornar-se como o que está dentro, o masculino com o feminino tornar-se nem masculino nem feminino. Este logion é introduzido por Clemente de Alexandria, através das seguintes palavras: quando tiver descalcado com os pés a veste da vergonha, o que se refere provavelmente ao corpo, pois Clemente, assim como Cassiano, do qual a citação foi tirada, como também o pseudo-Clemente, interpretaram a palavra num sentido espiritual, ao contrário dos gnósticos, os quais, ao que parece, tomaram a conjunção literalmente. No entanto, tiveram o cuidado, através da prática do aborto e de outras restrições, de não permitir que o sentido biológico de seu comportamento prevalecesse sobre o significado religioso do rito. Enquanto na mística eclesiástica a imagem primordial do hieros gamos era sublimada ao máximo e só se aproximava ocasionalmente da faisas, pelo menos emocionalmente, como por exemplo no caso de Mechtilde de Magdeburgo, a imagem se manteve inteiramente viva, continuando como objeto de preocupação psíquica especial. Os desenhos simbólicos de Opicinos de Canistris nos dão sob este aspecto uma ideia interessante do modo pelo qual esta imagem primordial servia como instrumento de união dos opostos, até mesmo no estado patológico. Por outro lado, na filosofia hermética dominante da Idade Média, a conjunção realizava-se inteiramente no campo da faisas, através da teoria abstrata conjuncio solis et lunae, a qual, apesar da fantasia imagística, dava ensejo à antropomorfização. 296. Isto só é compreensível quando a imagem originária reaparece sob a forma da oposição homem-mulher na psicologia moderna do inconsciente, ou seja, como consciente masculino e inconsciente personificado no feminino. Através da conscientização psicológica, porém, o quadro complicou-se consideravelmente. Enquanto a antiga ciência era quase exclusivamente uma área em que só o inconsciente do homem podia projetar-se, a nova psicologia teve de reconhecer também a existência de uma psique feminina autônoma. No entanto, trata-se aqui do caso inverso. Uma consciência feminina opõe-se a uma personificação masculina do inconsciente, que já não podemos chamar de anima, mas, sim, de ánimas. Esta descoberta complicou também o problema da conjunção. 297. Originariamente, este arquétipo era vivido inteiramente no campo da magia da fertilidade, permanecendo, portanto, durante muito tempo, um fenômeno puramente biológico, sem outra finalidade a não ser a da fecundação. Mas já na remota antiguidade, o significado simbólico do ato parece ter se ampliado. Assim, por exemplo, a realização do hieros gamos como um ritual do culto tornou-se não só um mistério, como também uma abstração. Já vimos que o gnosticismo também se esforçou seriamente no sentido de subordinar o fisiológico ao metafísico. Na Igreja, finalmente, a conjunção é totalmente suprimida do plano da faisas, e na filosofia da natureza tornou-se uma teoria abstrata. Este desenvolvimento significa uma transformação gradual do arquétipo em um processo anímico que podemos designar teoricamente por uma combinação de processos conscientes e inconscientes. Na prática, porém, a coisa não é tão fácil, pois em geral o inconsciente feminino do homem é projetado em uma parceira feminina e o inconsciente masculino da mulher em um homem. A elucidação desta problemática, porém, é especialmente psicológica e já não se refere mais ao esclarecimento do hermafrodita mitológico.